Hoje eu vim falar para vocês um pouco de um assunto bem gostoso que é férias. Férias, né, para o colaborador é sempre, né, um momento assim esperado, porém é um momento que às vezes traz assim muitas dúvidas no cálculo de como funciona as férias. Então, é o conceito que eu vou estar explicando hoje. Vou falar o que é férias, como fazer o cálculo de férias, como a gente adquire o direito a férias, o que pode acontecer para se perder o direito de férias. Então, vamos lá. Férias, o conceito de férias, o que é? Férias é você, após 12 meses de trabalho, você adquire o direito de 30 dias de descanso sem perder a remuneração. Esse conceito de férias está no artigo da CLT, o artigo 129. Então, após 12 meses de trabalho, que a gente chama de período aquisitivo, o colaborador adquire o direito de 30 dias de descanso. E como funciona esses 30 dias de descanso? De acordo com a reforma trabalhista que aconteceu em novembro de 2017, esses 30 dias de descanso podem ser divididos em 3 períodos. Um período não pode ser menor que 14 dias e 2 períodos tem que ter no mínimo 5 dias, não pode ser menor que 5 dias. Quem que coloca o dia que a pessoa, que o funcionário vai sair de férias? Isso continua sendo o empregador. Claro, que a gente pode usar o período de férias dentro da empresa, inclusive para ser um fator de você também dar o direito do funcionário fazer a programação dele. Isso pode se tornar até mesmo um benefício que pode ser usado aí a favor da empresa, como um benefício, como uma empresa que realmente, tem aquele bom senso de olhar também, o que o funcionário precisa. Mas, pela legislação, quem realmente, coloca qual é o melhor período para que o colaborador, que o funcionário saia, esse período de descanso, ainda continua sendo a empresa. Mas tudo aí é uma questão de bom senso, uma questão que cada empresa tem a sua organização, a sua rotina, e aí cada colaborador tem que verificar na sua empresa qual é a melhor maneira. Para o funcionário sair de férias, antes dele sair de férias, a empresa precisa comunicar, pela legislação, ela tem que comunicar, que seria o aviso, a notificação de aviso de férias, 30 dias antes dele sair de férias. Então, um exemplo, se o funcionário vai sair de férias dia 1º de janeiro, o correto pela legislação é a empresa, fazer o aviso, o comunicado, a notificação que ele vai sair de férias no dia 1º de dezembro. E isso é uma maneira justamente para que o funcionário, se organize, para que ele possa realmente usar os dias de férias para descanso, para lazer, para alguma coisa que ele tenha combinado e se programado. O que pode fazer o funcionário perder o direito a esses 30 dias de descanso? São as faltas. Então, dentro do período que a gente chama de período aquisitivo, que são os 12 meses de trabalho, dentro desse período existe até uma tabela, que até um número X, por exemplo, dentro dos 12 meses de trabalho. Se você dentro desses 12 meses tiver mais que 5 dias de falta, você já não tem direito a 30 dias de férias, já passa a ser 24 dias. E aí nessa tabela esse período vai diminuindo. Então, prestar bastante atenção nas faltas. As faltas, além de você ter o desconto salarial, você também perde o direito das férias, vai diminuindo o seu período. Essas faltas, o que a gente está falando dessas faltas, são faltas injustificadas, Se for uma falta justificada, que aquele dia foi abonado, como por exemplo uma falta que tem um atestado médico, aí ela não entra nessa contagem. Mas faltas injustificadas, dependendo da quantidade dela, você perde o direito de férias. Vamos dar um outro exemplo dessa tabela.
Se você, dentro do período aquisitivo, que são os 12 meses de trabalho, você tiver mais que 32 faltas, você perde o direito dos 30 dias de férias. Mas é claro, né, que nenhuma empresa vai deixar chegar numa situação dessa, né? Antes de 32 faltas, né? Provavelmente já vai ter ocorrido alguma coisa aí com esse colaborador. Outra situação que também pode se perder o período dos 30 dias de descanso é quando, dentro do período aquisitivo, o funcionário também tiver um afastamento de doença, por exemplo, por mais de 180 dias recebendo pelo INSS. Isso faz com que ele também, né, aconteça a perda do direito aí das férias. Como se conta período aquisitivo? Que também é uma dúvida que às vezes as pessoas confundem com o cálculo do 13º, né? O período aquisitivo de 12 meses, ele é contado, né? Vamos dar um exemplo. Se a pessoa entrou trabalhar dia 3 de janeiro de 2020, o período aquisitivo dela vai vencer dia 2 de janeiro de 2021. Esse é o que a gente chama de período aquisitivo, que são os 12 meses. Aí significa, ela foi admitida dia 3 de janeiro de 2020. O período aquisitivo se encerra 2 de janeiro de 2021. Então, a partir do dia 2 de janeiro de 2021, ela adquire o direito do período de 30 dias de descanso. Porém, não significa que já no dia, 4 de janeiro, ela vai lá no RH, pedindo as férias dela. Depois que ela adquire esse direito, entra no que a gente, no que a lei coloca, que é período concessivo. A empresa tem mais 11 meses, depois do dia 3 de janeiro de 2021, nesse exemplo que eu coloquei, a empresa tem mais 11 meses para verificar qual é a melhor data, que ela vai conceder o descanso, as férias desse colaborador. Como eu falei no início, quem realmente coloca qual é o melhor período é o empregador, é a empresa. Então, a empresa tem mais, 11 meses para estar verificando sobre as férias desse funcionário. E como é feito, o pagamento dessas férias? Que é onde surge bastante dúvida. Porque às vezes as pessoas confundem as férias, faz aí uma certa confusão aí na parte financeira das férias com o 13º salário. As férias nada mais é do que a sua remuneração, você receber a sua remuneração, porém descansando os 30 dias, se for o caso. Então significa o quê? Que as férias nada mais é que o valor da sua remuneração com um abono, uma gratificação que a gente fala, com o abono aí de 1/3, que seria 1/3 da sua remuneração. Então, até eu sempre deixo claro, explico para os clientes, deixar claro para o colaborador que nas férias o que ele tem a mais, para ele gastar, para ele poder fazer alguma programação diferente, é esse valor de 1/3. Porque as férias em si é o salário dele. Até vamos dar um exemplo para ficar prático. Vamos dizer que o funcionário vai sair de férias, vamos supor, dia 2 de dezembro. Então, dia 2 de dezembro vai estar iniciando as férias desse funcionário. Significa que a empresa teria que notificar ele por volta do dia 2 de novembro. Avisá-lo, que a partir do dia 2 de dezembro ele irá ficar 30 dias de férias. Quando a empresa tem que pagar essas férias dele? Geralmente ela tem que pagar, pela legislação, 2 dias antes dele sair nesse período de descanso. Então, se ele vai sair de férias no dia 2 de dezembro, ela tem que pagar 2 dias úteis antes. Vamos supor que o dia 30 de novembro, nesse caso, seja um dia útil, é o dia que ela teria que pagar esse funcionário o valor das férias dele. E o que ela ia pagar? O valor da remuneração dele mais 1/3. Vamos dar o exemplo, de um funcionário com salário de R$ 2.500.
Então, o que ele receberia no dia 30 de novembro, antes dele sair de férias? Ele receberia R$ 2.500, que é o salário dele, a remuneração dele, mais um terço desse 2.500. Para fazer a conta, né? Só pegar 2.500, né? Dividir por 3, né? Que é os 33% que muita gente, né, coloca. Que nessa conta daria R$ 750. Então, o funcionário iria receber os 2.500, que é o salário dele, a remuneração, mais R$ 750. Então, o que ele teria para gastar a mais seria os 750. Aí, o que ele tem que prestar atenção? Que férias nada mais é do que ele sair e descansar sem perder o direito da remuneração, recebendo esse valor 2 dias antes. Então, vamos, né, para ficar um exemplo claro, ele sai de férias dia 2 de dezembro. Significa que aquele salário dele, da competência do mês de dezembro, ele já está recebendo antes dele sair de férias. Então, quando ele retornar ao trabalho, que vai ser, vamos supor, do dia 2 de dezembro ao dia 31 de dezembro, ele está 30 dias de férias. Ele retorna a trabalhar dia 1º de janeiro. Quando chegar o 5º dia útil de janeiro, vamos dizer dia 5 de janeiro, que as pessoas recebem o salário, né, do que trabalhou em dezembro, o que acontece com esse colaborador? Ah, ele ficou sem salário. Não, ele não ficou sem salário. Ele já recebeu nas férias. Então, no 5º dia útil de janeiro, quando ele voltou a trabalhar lá dia 1º de janeiro, chegou dia 5, né? Todo mundo da empresa recebe, né? O pagamento do salário, o dele, o holerite dele vem zerado. Né? Ó, ele ficou sem receber, né? Não, ele não ficou sem receber, ele já recebeu antes de sair. Então, por isso que as pessoas, né, às vezes fazem uma certa confusão com férias por essa questão, porque férias nada mais é do direito de você descansar, recebendo por isso, sem perder a sua remuneração, e recebendo 2 dias antes de você sair de férias. Então, tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Para fazer essa conta, né, de férias, como eu falei, você pega salário, você pega também tudo que você recebe como adicional, que entra na média, se você recebe comissão, se você recebe insalubridade, periculosidade, horas extras, adicional noturno, tudo isso, né, que até como o artigo coloca, né, o artigo 129, você ter 30 dias de descanso sem perder sua remuneração. Então, não é baseado somente no seu salário, mas é na sua remuneração. Se você recebe comissão, hora extra, tudo que você receber entra na média, né, dentro do período aquisitivo para receber essas férias. Essa conta, né, de período aquisitivo, a gente sempre faz assim, é uma conta, né, fácil de lembrar. Cada mês, cada período aquisitivo que você adquire o direito, você adquire o direito a 2 dias e meio de férias. Por isso, se a gente fizer a conta, né, dos 2 dias e meio, né, vezes aí os 12 meses, é por isso que dá os 30 dias de férias. E o período aquisitivo, para você realmente ter esse direito? Vamos dar um exemplo também do mês ali. Isso quando faz conta de férias proporcional, por exemplo, numa rescisão. Então, um exemplo, a pessoa iniciou o trabalho dia 10 de novembro. Um mês de período aquisitivo, né, 1/12, seria, né, do dia 10 de novembro até o dia 9 de dezembro. Então, nesse 1/12, para ela adquirir o direito desse 1/12, desses 2 dias e meio de férias, dentro desse período aquisitivo, né, do dia 10 de novembro a 9 de dezembro, ela tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias dentro desse período. É diferente também do 13º. O 13º a gente pega o mês cheio. Vamos dizer agora, a gente está entrando no mês de dezembro, a pessoa precisa trabalhar mais de 15 dias dentro do mês de dezembro para adquirir um 12º e 13º. A férias você olha o período aquisitivo. O dia que a pessoa terminou, você conta 30 dias, dentro desse período ela tem que trabalhar pelo menos 15 dias para ter direito
a um dozeavos, né? E aí vai se contando, né, até se chegar aos 12 meses e ela adquirir o direito às férias. Depois a gente, né, conta as férias, né? Eu expliquei aí o modo mais usual, né, de que é quando realmente vence o período aquisitivo, mas dentro das férias a gente tem férias coletiva, nós temos férias proporcionais, né, que são pagas em rescisão contratual, funcionários que têm ou não direito, aliás, todo colaborador CLT tem direito a férias, né, o que difere algumas situações de estagiário, algumas outras coisas, mas férias, né, tem aí também outros assuntos, né, para se colocar. Mas até quem quiser pesquisar, saber mais sobre o assunto, ela está dentro, né, do artigo 129, é onde tem o conceito de férias. Depois a gente tem o artigo 134, que também fala sobre o cálculo, sobre o pagamento das férias. Então está dentro da CLT, um direito realmente adquirido.